Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Quarta-feira, dia 20 de abril, às 19h30. Início das 12 horas do Jejum da Justiça, com encerramento na quinta-feira, dia 21, das 7 às 8 horas da manhã. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Graças a Deus, é bom andar com Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2011. E semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Por favor, sente-se por gentileza. Eu peço que você pegue a Bíblia e, por favor, abra em 1 Samuel 5. Como tem bastante assunto, eu vou contar. Então, o que eu não ler, você encontra no capítulo 4. E no capítulo 6 inteiro. Mas eu vou me concentrar um pouco no 5 aqui, do 1 até o 7, depois alguns do 6. Então, 1 Samuel 5, do 1 ao 7. Amém? Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom, caído o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom, caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então eu paro aqui um pouquinho. Quando os filisteus pegaram a arca era o que? Algo sagrado, né? O que representava a presença de Deus ali. Algo sagrado para Israel. Então, quando o inimigo foi lá e conseguiu pegar, o povo entrou em pânico. No capítulo 4 você vê o povo gritando,
num desespero absurdo. Quando alguém foi contar ao sacerdote ali, ele estava com 98 anos, ele teve 2 filhos que morreram nessa batalha. E, no entanto, só a reação dele de aflição se deu por causa da arca, quando o inimigo pegou a arca. Então, na mesma situação, os inimigos mataram 2 filhos dele e pegaram a arca. Só que a arca era tão importante que a perda dos filhos foi menor, o sentimento, do que saber que os inimigos tinham pego a arca. E ele levou um susto, um impacto tão grande, que caiu, já estava velho, 98 anos, muito pesado, estava mais gordo, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu na hora. A nora dele, quando ficou sabendo que ele estava morto, o marido também estava grávido, entrou em trabalho de parto, morreu no parto. Eu sei que foi um desespero. Uma coisa ruim atrás da outra. Todos entraram em pânico. Aí morre o sacerdote, o povo desesperado. E os filisteus estavam se sentindo assim, por cima, né? Porque conseguir pegar a arca era uma glória, um triunfo, que possivelmente isso eles nem esperavam que atingiriam tanto. E o que eles fizeram? Pegaram a arca e imediatamente levaram como desafio, para humilhar mesmo a Israel. E colocaram dentro do templo do Deus deles, um Deus que eles consideravam poderosíssimo. Tanto é que na cabeça deles, esse Deus é que tinha dado a eles essa vitória. E eles fizeram o quê? Pegaram a arca e colocaram dentro do templo de Dagon, bem do lado dele. Para mostrar que aqui quem é que manda? Dagon é que manda. Mas, no outro dia, quando eles foram lá, bem de madrugada, Dagon estava caído no chão. A estátua do Dagon. Com o rosto em terra. Eles levantaram, colocaram no lugar. No outro dia, eles chegam lá, está lá Dagon, sem cabeça e sem braços. A partir daquele momento, começou a devastação. Deus pesou sobre eles. E eles foram atingidos com pestes, tumores. E entraram num desespero tão grande que pegaram essa arca e disseram, não pode ficar aqui. Vamos arrancá-la daqui. Foram levá-la para Gate, que está aqui no versículo 8. Chegando em Gate, o povo de Gate foram atribulados também. No desespero não aceitaram, tiraram e levaram para Ecrom, no versículo 10. Quando chegou em Ecrom, o povo começou aqui, entrar em pânico mortal, toda a cidade, em desespero. Não pôde ficar lá também. E foram entrando em desespero. Aí, vira a página no 6. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram, o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos. Eles chamaram os sacerdotes de Dagon. O que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam, se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca. Mas envie também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados
e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Os sacerdotes e adivinhos de Dagom disseram isso para eles. Vocês mandem de volta, mas manda com oferta. Para que todo o peso da mão do Deus de Israel saia de sobre vocês. Para que vocês sejam curados, porque está todo mundo doente. O povo enfermo. Desesperados. Uma aflição muito grande. Aí, eu conto e leio já no 10. Eles ainda foram fazer um teste, pegaram ofertas de ouro, etc. E ainda foram fazer um teste. Espera aí, eu quero saber mesmo, se foi o Senhor mesmo, do Deus de Israel, que trabalhou para que nós devolvêssemos a arca. Foram lá, pegaram 2 vacas paridas, tinham acabado da luz. E quem sabe, conhece um pouco, sabe que uma vaca que acabou de parir, se você entrar no curral onde ela está, ela vai investir em você. Se você entrar no pasto onde ela está, ela vai partir para cima de você. Ela não deixa o bezerro. De jeito nenhum. Nós pegaram 2 vacas, porque, veja bem, era exatamente isso. Ela não ia deixar o bezerro por nada. Pegaram o bezerro, levaram para o curral, pegaram as 2 vacas paridas, pegaram uma carroça, colocaram nelas e a arca lá em cima. E soltaram para que elas fossem e levassem a arca. Mas ela jamais iria, porque ela tinha o bezerro ali. E, no entanto, essas vacas, eu leio aqui para você, quer ver? No 10. E assim fizeram, pegaram 2 vacas com cria, amarraram a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens de tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e quando viram a arca alegraram-se muito. E aí continua o assunto, contando da chegada da arca, etc. Tal. Olha como Deus trabalhou. Eles ainda foram fazer mais essa experiência. As vacas foram, mugindo, mas foram, e levaram, sem pender nem para a direita nem para a esquerda, a arca até Bet-Semes. Então essa passagem mostra para mim, para você, o poder de Deus em ação. Quando tiraram a arca, era algo muito grave. O povo entrou em pânico. Até o sacerdote caiu da cadeira e quebrou o pescoço. De tanto desespero que houve. Mas Deus se mostrou com uma força tão grande. E Deus honrou Israel na terra do inimigo, dos filisteus. Mais do que isso. Deus honrou Israel envergonhando o Deus dos filisteus. A arca foi colocada dentro do templo de Dagom e Dagom foi derrotado dentro do templo dele. Então o poder de Deus se manifestou de tal maneira que aquele povo, Dagom foi envergonhado, o povo, todos entraram em desespero, tiveram que devolver a arca com oferta. Eles não tiveram alternativa. Deus se mostrou com força e honrou Israel. Envergonhou os filisteus. Envergonhou Dagom. Dentro da terra deles, dentro do templo deles. E se a gente traz isso, entende na vida da gente,
muitas vezes acontecem situações que nos dá a sensação de que agora perdeu, agora acabou. Quantos nós já não vimos entrarem em determinados problemas ou sofrerem perdas, aparentemente, que parece que é o fim. E muitos já entram em desespero. E olha como Deus trabalhou. Deus exaltou Israel. Deus honrou a Israel. O Dagom foi envergonhado. Deus mostrou que não tem Deus que possa contra ele. Porque Dagom estava dentro do seu território, no templo que foi construído para ele. Templos majestosos que construíam para deuses pagãos. Colocaram a arca do Senhor lá dentro. E ele foi derrotado dentro do templo dele. Os sacerdotes viram aquilo. Os filisteus sofreram o peso da mão de Deus. E foram forçados a devolver o que era de Israel com oferta. Eles não tiveram nenhuma outra alternativa a não ser mandar de volta o que pertencia ao povo de Deus. E se você presta atenção nessa palavra, você vê que não há impedimento para Deus agir. Que não há força capaz de derrotar a Deus. Dagom era considerado um Deus invencível, mas não para o nosso Deus. Os filisteus estavam em evidência e vencendo, e quando pegaram a arca, ali eles se sentiram e triunfaram e vitoriosos, porque eles pegaram algo que era sagrado para Israel. Mas pagaram um preço muito alto por aquela atitude. Tiveram mortos, doentes, vergonha e humilhação. A arca, aquilo que eles tiraram do povo de Deus, só serviu para a derrota na vida deles. Para a vergonha. Os 7 meses que a arca ficou lá, só serviu para ficar pulando de cidade em cidade. O povo morrendo aos poucos, todo mundo doente, o povo enfermo, oprimido, e não tiveram por livre e espontânea vontade, nem vontade, né? Certamente não era vontade, mas eles não tiveram alternativa, mas ninguém os forçou a não ser a mão de Deus. Eles desejaram, eles buscaram um meio de devolver o que era do povo de Deus. Então, se você pega esta palavra e leva para a sua vida, você vai entender o seguinte: todo mundo, às vezes, se depara com Dagom, com uma força considerada grande, poderosa, com inimigos que parece que estão triunfando, que muitas vezes vem e pega o que é nosso, e aí a pessoa entra em pânico, em desespero, e pensa que agora ela perdeu. Mas se você anda com Deus, o inimigo é envergonhado na terra dele, no território dele, no ambiente dele. Se você anda com Deus, ele é obrigado a te devolver, a te restituir com oferta. Ele não restitui só o que ele pegou, ele é obrigado a devolver com oferta. Você vê que 2 vacas que estavam com cria, Deus muda as coisas. Até as vaquinhas foram obrigadas a largar os bezerrinhos lá e não olharam, não puderam. O poder de Deus era tão grande. Quando o Senhor deu a ordem, e isso tem que entrar na sua cabeça, quando Deus dá uma ordem, elas foram mugindo. Por que elas foram mugindo? Porque elas doía deixar a cria. Porque é isso que acontece. Quem já morou em fazenda sabe disso. Ela fica mugindo. Porque ela quer o bezerro com ela. Ela foi, só que ela não podia tomar nenhuma outra direção que não fosse aquela para Bet-Semes. Deus determinou. E quando Deus determina algo,
Nada, nem ninguém pode resistir à ordem dele. Elas não penderam nem para a direita nem para a esquerda. Foram mugindo, mas não tinham como voltar nem tomar outra direção. Elas tinham que ir levar a arca até o lugar que a arca tinha que ser colocada de volta ao povo de Deus. Então Deus, quando nós colocamos Deus como o Senhor das nossas vidas, como aquele que comanda as nossas vidas, você pode confiar. Você pode ter convicção no teu espírito. Que seja lá o que for que se levante, aquilo no final vai reverter de uma forma muito superior em vitórias para você. Isso não é uma palavra com que a gente pega aqui e vai... deixa eu pegar isso aqui, ver se eu interpreto alguma coisa para melhorar o estado da pessoa ali. Não tem nem como. Não tem nem o que explicar aqui nessa palavra. Eles pegaram a arca, colocaram no templo de Dagon. E Dagon foi envergonhado, e os sacerdotes e o filisteu tiveram que ver o Deus deles com o rosto em terra, com os braços e a cabeça quebrada, para mostrar o quê? Contra Deus ninguém pode. Entendeu? Contra Deus ninguém pode. Dentro, eu fico imaginando a cena. Porque aquele povo adorava e oferecia sacrifícios a Dagon. E estavam certos que era Dagon que tinha dado aquela vitória. E de repente, Dagon com cabeça e braços quebrados, para mostrar a todos eles, ninguém pode contra Deus. De repente, todo mundo começa a ser assombrado com doenças, tumores, tribulação, uma devastação, diz a Bíblia. Desesperados vão trocando de cidade. Quer dizer, vamos levar para lá para ver se alguma coisa melhora. Não tem jeito. Às vezes o inimigo, ele faz isso. Pessoas usadas pelo mal. Ele vai criando meios para tentar te prejudicar. Mas chega um momento que ele não tem saída. Ele é obrigado a reconhecer que ele perdeu, a devolver o que é seu, a justificar através da restituição e honra, a reconhecer que há algo diferente naquela pessoa. Ele perdeu. Ele se levantou, mas ele perdeu. Então, quando o Senhor manda uma palavra como essa para nós, é para garantir a você que seja lá o que for, uma força que se levantou, que tirou algo que para você é muito importante. Se você sofre uma perseguição, como Israel sofreu aqui, não deixe o pânico tomar conta de você como tomou conta deles. Olha só como Deus fez justiça. Olha só como o Senhor justificou o povo. E esse Deus não mudou. Olha nos mínimos detalhes a maneira de Deus trabalhar. Deus começou envergonhando o Deus deles. Deus começou envergonhando o Deus deles. E se essa palavra fala de vergonha para o inimigo, é esse o espírito que você tem que pegar na tua vida. De vergonha para o inimigo. Se essa palavra fala que Dagon foi envergonhado e os filisteus também, Deus está falando exatamente isso para você. As forças que têm lutado contra você serão envergonhadas. Elas serão. Deus vai mudar isso. Se Deus está falando de devolução com oferta, o Senhor está dizendo que você vai sofrer restituição com oferta, ou seja, não vai voltar para você apenas aquilo que foi tirado, mas mais do que foi tirado. Se o Senhor está falando que a coisa vai voltar para suas mãos,
Aquilo que foi tirado vai voltar, não importa como, o Senhor usou 2 vaquinhas paridas, Ele pode usar o que Ele quiser para trazer de volta aquilo que te pertence. Deus pode usar o que Ele quiser para trazer de volta aquilo que te pertence. E isso me fascina. Isso move o meu espírito com muito, porque a gente vê que Deus não está preso nem limitado. Absolutamente nada. Quando eles tiraram a arca, o povo entrou em desespero. E Deus não espera isso do seu povo. Deus espera um espírito confiante. Deus não espera um povo que tem se entregado a um espírito desanimado e olha para as coisas que de repente não estão caminhando com um olhar de impossibilidade e negativo, como o fim, como muitos aqui olharam. É o fim. E eu percebo, isso é nítido. Quantos que têm desanimado? A gente vê pelas reuniões. Eu vejo gente que perde uma reunião atrás da outra. Está se entregando. E sabe o que eu lamento? Porque as pessoas que perseveram, elas não perdem. Mas aquelas que vão se entregando às situações que acontecem, etc., esse tempo que elas estão perdendo, elas não recuperam. Não recuperam. E eu vou repetir uma coisa que eu falei antes de entrar 2011, porque eu falei na vigília da virada e ainda não tinha virado para 2011. O Senhor falou o meu coração e eu vou repetir isso aqui para você, o que eu falei lá na vigília da virada, já repeti umas 2, 3 vezes. Aqueles que beberam do espírito da palavra profética para 2011, está aguentando firme, resistindo. Porque semear, o que aconteceu com Isaac? Ele semeou, foi numa terra seca, de fome. Isso não foi uma tarefa fácil. Tinha gente morrendo de fome de cá e de lá. A terra não era boa. Aquilo foi desafiador. Aquilo não foi fácil. E no final daquele ano, o que aconteceu? Ele colheu 100 vezes mais. Então ele começou de um jeito, mas ele terminou de outro. E essa é a palavra que Deus deu para nós. E eu, quando falo isso, falo com uma convicção que o que eu tenho de mais importante na minha vida, abaixo da minha salvação, é a minha credibilidade. É o que eu tenho de mais importante. Aqui na terra é a minha credibilidade. Então, se tem um negócio que eu dou sangue, é pela minha credibilidade. Porque eu sei muito bem que, ainda mais nos tempos onde as pessoas se preocupam mais com caráter, se uma pessoa que diz que leva o nome do Senhor não tiver caráter, pode lavar as mãos. O que está fazendo lá? Não tem sentido isso. Isso é estúpido. Eu vejo muita gente que se eu fosse eles, ia direto, vai vender sapato, vai abrir uma banca na feira, vai vender bala no farol, mas não faz o que faz em altar. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque o preço é muito alto que vai pagar. Eu, no lugar deles, se eu tivesse da mesma maneira, a atitude mais inteligente, começa do nada, vai vender bala no farol e vai dando os passos, porque na honestidade você vai longe. Então, eu vou dizer isso para você. Se você, aqueles que perseveraram, não é os que levaram tudo de qualquer maneira, não. Isso aí já, tem gente que já, nós vamos para maio daqui a pouco. Tem gente que já perdeu esses meses todos, ou teve até gente que fez bem a campanha, mas já está jogando tudo fora. Botando a perder porque já desanimou. E a Bíblia diz que nós temos que dar fruto com perseverança. É aquele que perseverar até o fim que vai vencer. A perseverança tem que ter ação completa, diz a Bíblia.
E eu passo horas falando de perseverança, perseverança, perseverança. E a fé não é viva se não tiver perseverança. Ela não é. Então eu repito a você o que eu já falei outras vezes. Aqueles que têm perseverado, aqueles que têm aguentado firme e continuam manifestando a fé, vão encerrar 2011 numa condição, mas muito diferente do que iniciou. E quando eu falo diferente, eu estou falando mudanças extremas, muito diferentes, uma mudança na vida, uma virada muito grande. Muito grande. Como Isaac, que iniciou na terra seca, gente morrendo de fome, e terminou com 100 vezes mais de resultado. Então a condição dele foi, houve uma virada na vida dele. A situação dele foi completamente modificada. Mas isso é na vida de quem aguenta o tranco. De quem não baixa a cabeça, de quem não faz corpo mole. Porque quem faz corpo mole, até o sacerdote, tudo bem que eu já estava velho, estava na hora de partir mesmo. Mas aconteceu, foi no pânico que ele entrou. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço, de tanto desespero que ficou. Quando a cadeira caiu, foi da cadeira, quebrou o pescoço, porque levou a arca, agora é o fim de tudo. Então tem muita gente que tudo leva ele ao pânico, ao desespero. É o fim, é o fim, é o fim. Deus fala continuamente. Eu vou te honrar, você não vai perder, resista firme. Mas a pessoa, toda vez que algo acontece, ela entra, ela permite o mesmo espírito. Ela permite o mesmo espírito. Quantas vezes nós falamos de você manter o espírito? Você tem que manter o espírito. Porque para baixar o nosso espírito, acontecem coisas que não acabam mais. É absurdo as coisas que às vezes acontecem. Para baixar o espírito. Você imagina, eu que prego o evangelho ajudando pessoas, quando eu vejo gente desanimando. Você ensinou, visitou, ajudou, a pessoa, os obreiros correram atrás, fizeram o que tinha. Aí a pessoa, não dá, estou desanimado. Você vê a pessoa, por que você não está firme? Porque então não estou correndo muito. Isso aqui. Aí a gente que sabe que não tem como uma pessoa vencer se não for em Deus. Porque o cavalo é preparado para a guerra. Mas quem dá a vitória é Deus. Então, eu tenho que me preparar, mas eu tenho que saber o seguinte, se eu não tiver a bênção de Deus, eu não vou vencer. Então, essas coisas vêm como seta para quê? Para poder baixar. Muitas vezes, aquilo entra assim, e eu, não aceito. Se esse não quer vencer, está cheio de gente que quer vencer. O meu espírito vai continuar forte para ajudar quem quer vencer. Entendeu? Cai um de cá, mas Deus levanta mais que quer vencer. Tem gente sofrendo aos mil aí, aos montes. Eu não deixo. Não deixo. Não deixo de jeito nenhum. Eu levanto e falo, não aceito não. Hoje mesmo eu ainda falava para os pastores. Gente, às vezes eu vejo as pessoas se envolvendo, eu falo como líder, porque às vezes você tem alguém que ele não quer vencer em Deus. Ele quer ser crítico, ele quer ser julgador, ele quer criar problema, ele quer encher a paciência, ele sabe tudo, ele precisa de ajuda. Ele está na igreja, mas não é. Ele precisava tomar uma postura, mas não toma. Então aquele tipo de pessoa, muitas vezes ele serve mais para pesar a igreja do que ajudar alguma coisa. Então se você prestar atenção nele, você vai se irritar, você vai desanimar. O que você tem que fazer? Não vou prestar atenção nisso. Eu vou seguir, acabou. O fulano não quer Jesus, ele não quer firmar, ele já desanimou, já desistiu, já foi 500 mil vezes atrás, o sujeito não quer firmar. Peraí, está cheio de gente que quer mudar de vida. Concentra em quem quer mudar. Em quem quer vencer. Concentra em quem quer vencer. Isso eu faço na minha casa. Quem quiser vencer na minha casa, vem comigo. Se não quer, fica para trás. Eu não fico parado esperando por ninguém. De jeito nenhum.
Eu falo o que tem que fazer. Não quer fazer, isso é problema da pessoa. Não obrigo ninguém, não é por força nem por violência. É pelo Espírito. O sujeito não quer continuar, isso é o problema da pessoa, não é meu. Ainda mais quem conhece a palavra e sabe muito bem o que tem que fazer. Dentro da igreja é a mesma coisa. Com o pastor é a mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa que eu faço, que eu aprendi há muito tempo. Quando um obreiro ou um pastor meu, eu estou falando interno, diz assim, eu quero sair, eu mando ele fazer a mala e na hora e sair. Vai dizer, é verdade, bicho? Assim, todos que estão aqui sabem disso. Falou que quer sair, ele vai sair daquele dia. Ainda mais que se ele virar para mim e dizer assim, não, bicho, eu falei demais, eu me precipitei. Não, agora você vai. Sabe por quê? Porque a minha experiência diz que uma pessoa que fala que vai sair uma vez, ela vai falar a segunda, ela vai falar a terceira, ela vai sair uma hora. Tá entendendo? Ela vai sair. E isso não muda para mim. Eu conheço as pessoas. Então, se ela fala uma vez, é porque aquilo entrou no coração dela. E a boca fala que o coração está cheio. Então, falou, meu filho, agora você vai embora. Você não vai ficar. Então, o que eu digo aqui a você é que Deus nos deu cabeça. Eu falo tudo isso para abrir o seu entendimento e mostrar o que Deus nos deu cabeça para pensar. Quando você solta, eu estou desanimado, eu estou querendo parar, o diabo já dominou o teu coração. Porque a boca fala que o coração está cheio. Você está mostrando que o espírito já morreu. E quando você permite que o teu espírito morra, Deus não pode mudar a tua vida. Deus não pode mudar. Aqueles que vão até o fim, não existe um que eu não vejo vencer e subir degraus. Não na facilidade, não na maciota, nada disso. É na guerra, mas vence, vence, vence. Eu não conheço um. O sujeito chega no fundo do poço e ele vai vencendo as guerras, ele vai vencendo. De desempregado muitas vezes passa até um cargo importante, outra hora ou abre o seu negócio, de andando a pé, daqui a pouco compra um carro, outro carro melhor, daqui a pouco está de importado, está morando em condomínio fechado. Essa é a minha experiência com a gente. Eu tenho visto Deus mudar. Ao longo dos anos, aqueles que perseveram, um ano é melhor do que o outro. Não é conversa de pregador, porque eu não faço isso. Como eu disse a você, o que eu tenho de mais importante na minha vida é a minha credibilidade. É o que mais importa para mim. Você conversa com os meus filhos, com a minha família, você vai ver que eu tenho sempre a mesma cautela. Eu luto para não dar mau testemunho para os meus filhos de jeito nenhum. Porque se eles jogarem para mim alguma coisa, mas você está falando um negócio, mas você faz outro, isso vai me matar. Isso vai derrubar o meu espírito. Isso vai me desautorizar. Então a gente tem que entender o seguinte: nós temos que ter uma postura só diante de Deus. Uma postura só. E às vezes eu vejo as pessoas desesperadas, entregues. Ah, me tiraram isso. Olha aqui, eles tiraram a arca. A arca foi levada, mas só foi para maldição na vida do inimigo. E o inimigo foi derrotado, envergonhado no território dele, no templo dele. E foram obrigados a devolver com oferta, e humilhados, cheio de enfermidades, cheio de tumores. No fundo do poço estava todo mundo. No desespero, os próprios sacerdotes de Dagom disseram: devolva para que vocês sejam curados. Devolva com oferta para mudar a culpa de vocês. Está aqui, ó. Deixa eu até ler da maneira correta aqui, ó. Olha aqui. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, mandem de volta, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa, porque vocês erraram. Manda uma oferta pela culpa. Pela culpa. E ainda continua: então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Vocês vão ser curados e vão ver porque que a mão do Deus de Israel não tem se afastado de vocês. Devolva com oferta. Então esse é o Deus que nós servimos. Não é um Deus, não é um Dagom, não é um Baal, que 450 profetas é envergonhado diante de um único profeta. O nosso Deus não é Baal. O nosso Deus não é Dagom, que perde a cabeça e os dois braços. O nosso Deus é um Deus vivo.
E está na hora do povo de Deus aprender a confiar nesse Deus de forma a jamais retroceder na fé. Jamais retroceder. O povo de Deus tem que aprender a confiar nesse Deus. Nós somos experimentados, somos. Mas, peraí, o que Deus está esperando de você naquele momento? É que você mostre a tua confiança. Que você permaneça firme. É espírito forte. É guerreiro. É determinado. Da tua boca tem que sair o quê? Deus está comigo. Você não pode baixar a cabeça. Lamentar por isso e aquilo. Você tem uma situação na tua vida que parece irreversível. Deus vai reverter, já falou isso. Você está esperando a realização de algo e isso ainda não veio. Isso vai vir, Deus tem te prometido. Algo ainda não foi materializado como você espera. Isso é promessa minha, promessa de Deus. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Levantou um Dagom na sua vida, vai perder cabeça e braço. Levantou Filisteu para lutar contra você, vai ter que devolver o que é teu. É isso que tem que estar no teu espírito. Tem gente lutando contra você, não prevalece, minha gente. Eu tenho anos de fé, lidando com pessoas, eu posso garantir a você, a palavra se cumpre. Na vida de todos aqueles que são perseverantes. Deus não pode operar milagres na vida de gente mole. Essa é a verdade, eu não tenho outra palavra para usar. Tem gente que é mole. Tem gente que mostra uma fraqueza absurda. E você tem que entender o que a Bíblia diz. O forte come de tudo, mas o fraco só come legumes. Então aí, o fraco, ele age como fraco, mas porque ele só come legumes, ele só vai até ali. Aí as coisas não acontecem como ele quer, ele vai reclamar. É porque Deus não fez na minha vida, mas meu filho, você só vai à base de legumes. Você só vai até ali. A palavra manda você ir além, você não vai além. Qualquer coisa te faz parar. Enquanto isso, o forte, ele come de tudo. Ele vai aonde é preciso. Ele resiste, ele insiste, ele persevera, ele não se entrega. Você vê ele vivendo milagres. Você tem um sonho, às vezes até você vê aquele sonho materializado, você enfrenta muitos desafios. Mas ele é realizado. Às vezes nós ficamos chateados, porque aquilo que nós queremos não aconteceu naquele exato momento. Não veio. Você não para entender o que Deus está fazendo aí no oculto. Às vezes a gente acha que tal coisa tinha que ter vindo aqui e nós queremos ensinar a Deus a trabalhar e falamos, olha senhor, o senhor errou muito nisso aí, o senhor está muito atrasado, porque se eu fosse o senhor já devia ter feito aqui. Mas você não sabe, o Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas, o que ele está trabalhando no oculto para realizar algo perfeito para você. Então, aí a pessoa se entrega como se Deus tivesse bracinhos cruzados, não fazendo nada, inerte, rindo do sofrimento dela. Deus não é assim. De jeito nenhum. O povo aqui, o povo entrou, teve gente desesperada, gritando, e aquele desespero. Olha o que Deus fez. Deus justificou o seu povo. O nome dele foi glorificado. E quando a arca voltou os filisteus acompanharam as vaquinhas até perto da fronteira de Bet-Semes para ver aquilo acontecer. Eles foram obrigados a devolver. Deus fez de uma maneira que ninguém poderia ter feito tão perfeito. Deus envergonhou os filisteus. Deus envergonhou o Deus dos filisteus. Certamente eles passaram a olhar para Dagom como um Deus bem mais fraco. Tanto é que está aqui, ó, do jeito que está aqui, ó, a palavra deles. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu encontro. Para libertar. Não vou achar aqui, agora que saiu qual o versículo que está, até eu procurar. Eles mesmos falam aqui, no 6. Deixa eu ler isso aqui para você, ó. Porque
ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó, só quando esse Deus, está falando do nosso, os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem pelo seu caminho. Aí eles continuam falando e dizem o seguinte: vamos liberar logo a arca, para que nós e o nosso Deus Dagom sejamos livres dessa aflição e dessa devastação que veio sobre nós. Quer dizer, o Deus Dagom deles não tinha poder, não era mais poderoso do que o nosso Deus. Então, a partir do momento que uma pessoa coloca a fé dele em ação no Senhor, Deus vai podendo se mostrar para os grandes, para aqueles que se acham acima do bem e do mal, para inimigos, para pessoas que perseguem sem nenhum escrúpulo, sem nenhum temor. Ele vai podendo mostrar o seu poder e mostrar que quando ele opera, como está escrito em Isaías 43, ninguém pode impedir mesmo. Quando Deus determina que algo vai acontecer, que o inimigo vai cair, que aquele que se levantou vai cair, que aquilo que foi tirado será restituído, ninguém pode impedir. É só você olhar aqui, quando chegou a hora, não teve alternativa, tem que devolver a arca, ninguém pôde impedir. Ninguém pôde impedir. Então Deus está dando garantia a você, que se você perseverar, não há absolutamente nada que vai ficar sem resposta. Seja lá a força que se levantou e diante de você talvez é uma força poderosa, alguém que tem poder para fazer algo para te prejudicar, está aqui. Vai cair. Algo foi tirado, está aqui. Vai voltar para você com oferta. Quer dizer, vai voltar melhor do que foi. Está aqui. O inimigo tem tentado te prejudicar usando pessoas. Está aqui. Ninguém tem paz quando mexe com quem é de Deus. Por 7 meses esse povo viveu tribulações absurdas. E um dos maiores problemas deles, os tumores que estouraram neles, é bom como curiosidade para você saber, foram tumores hemorroidas. Tá? Todo mundo, até crianças com hemorroidas gravíssimas, ninguém sentava. Entendeu? Então não tinha alternativa. Eles tinham que devolver. Tudo com hemorroidas. Entendeu? Fora as pragas e coisas absurdas que sofreram. Então, até as crianças gritando de dor, de tanta dor, de hemorroidas, não tiveram jeito. Tiveram que devolver o que era do povo de Deus. Tiveram que baixar e reconhecer contra o Deus de Israel, ninguém pode. E o Deus de Israel é o nosso Deus. Amém, minha gente? Então coloque-se em pé, por gentileza, em nome de Jesus Cristo.